Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro, vários dados importantes sendo divulgados. Então, a gente tem índice dos gerentes de compras aqui no Brasil, o tão aguardado relatório de empregos, o payroll nos Estados Unidos também saiu essa manhã. A gente vai dar aquele giro pelas bolsas asiáticas e o comportamento delas nessa madrugada e o nosso giro de mercado também da abertura. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a indústria aí no radar aí é o grande destaque desse dia, porque saiu pesquisa mensal industrial, saiu o índice de gerente de compras, lá o famoso PMI. Vamos falar um pouco de bets também aí, vamos falar também no payroll aí, que subiu bem pouco aí, então vai voltar o dia da marmota aí, como que vai ser a queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas, antes de tudo, né, já que a gente tem bastante coisa para falar hoje, Débora, a gente já pode partir para a nossa agenda antes aí. Como que o nosso telespectador vai sextar hoje, Débora? Olha, ele começou sextando antes da abertura com duas petrolíferas aí trazendo resultados corporativos lá nos Estados Unidos, no caso. Então, a Chevron e a ExxonMobil já divulgaram seus resultados. Também no Reino Unido, às 6 horas da manhã, 6h30 para ser mais exata, saiu o PMI industrial final de outubro. Hoje é o dia dos PMIs, tá? Dias de índices dos gerentes de compras. Então, durante a madrugada, saíram os índices dos gerentes de compras na Ásia. Então, basicamente, Japão e China já divulgaram os índices industriais e agora começam a sair ao longo da manhã aqui no Ocidente. Então, já saiu do Reino Unido. Aqui no Brasil também esse dado já foi conhecido às 10 horas da manhã. A gente vai trazer os principais destaques do índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, mas tem outros pontos importantes, porque saiu o IPCS de outubro, medição da FGV, e IBGE também divulgou a sua produção industrial, e essa a gente vai trazer tintim por tintim, tem pontos bem importantes para a gente discutir. Às 9h30 saiu o famoso payroll, o relatório de empregos dos Estados Unidos, dado que o mercado estava aguardando ansiosamente. E ele teve uma frustração grande, eu vou passar também esses detalhes, porque isso está impactando muito a abertura do mercado hoje, mudou completamente a trajetória dos juros por lá, então a gente vai trazer também esse detalhamento para vocês. E saiu o PMI industrial, o índice dos gerentes de compras, também nos Estados Unidos. A medição da S&P Global e da ISM. E também saíram poços de petróleo em operação. Na verdade, não saíram, vão sair os poços de petróleo em operação hoje durante a tarde. Então, um dia bem voltado para as produções industriais e para os termômetros dessas produções de uma forma geral e global. E também aí os resultados de petrolíferas e o payroll, que era a agenda global, o destaque global da agenda hoje. Vamos então já para a nossa abertura de mercado, então, Débora, que tem a notícia que a gente sugere todo dia para vocês aqui, falando das bolsas aqui, para mostrar o que pode subir, o que pode cair. Mas a gente tem, então, né, que você teve aí um baixo desempenho hoje na Ásia, né? As empresas de tecnologia ontem deixaram bem a desejar, né? Então, os balanços aí decepcionaram o mercado aí e queda meio que generalizada na Ásia, né? Exatamente. Hoje foi um dia majoritariamente de perdas na Ásia e as bolsas foram para um terreno negativo e não foi pouco. Elas caíram com intensidade. Então, o que aconteceu por lá? Ou, na verdade, o que aconteceu no dia anterior para que esse movimento chegasse tão forte na Ásia nessa manhã ou nessa madrugada? Ontem foram divulgados outros balanços corporativos, outros resultados de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, a gente já tinha tido o balanço da Microsoft ali um pouco abaixo do esperado, com uma certa frustração. Ontem a gente teve a divulgação do balanço da Meta. Ele também não ficou muito acima do esperado, os dois resultados também não tiveram boas projeções. Então, isso acabou trazendo um amargor para as empresas de tecnologia no geral, porque isso acaba contaminando todo o setor. E a Nasdaq ontem sofreu uma queda bem intensa. Ela entrou no terreno negativo também com bastante força. E aí esse movimento chega na Ásia essa manhã. Então aqui vocês estão vendo na tela o Nikkei 225. Nikkei 225 que caiu 2,63% nessa manhã. Então teve uma queda bem acentuada por esses motivos e por outros, né? Então não é um motivo isolado que tem trazido o Nikkei 225 tão para o negativo assim. Tem essa questão dos Estados Unidos e dos resultados corporativos das empresas de tecnologia pressionarem a Ásia de uma forma geral,
mas o Nikkei 225 vem enfrentando as suas peculiaridades. Então, tem a questão da perda da maioria parlamentar nas eleições gerais de domingo, tem o fortalecimento do iene em relação ao dólar, que também tem puxado a bolsa japonesa para baixo, e toda a incerteza em relação à corrida presidencial nos Estados Unidos. Todos esses fatores acabaram pressionando o Nikkei 225 aqui de forma específica, mas a Ásia de uma forma geral. As eleições presidenciais também estão pressionando as outras bolsas e o caso do setor de tecnologia influenciou aqui de forma generalizada. Então, eu trouxe o Nikkei 225 de exemplo, porque ele teve sim uma queda mais brusca, uma queda mais forte, mas as outras bolsas asiáticas não tiveram um desempenho diferente, mesmo com os índices dos gerentes de compras industriais aqui, né, dizendo aqui da medição da China, porque a gente tem duas medições lá na China, a NBS, que é a medição do governo chinês, e a gente tem a S&P Global, que é aquela medição feita pela S&P em todos os países. Os dois tiveram surpresas positivas. O NBS fazia tempo que a gente não via a indústria chinesa num patamar de expansão no termômetro. E o S&P Global também surpreendeu positivamente, mas isso não deu fôlego, não teve força suficiente para fazer com que as bolsas asiáticas transitassem para o terreno positivo e o peso dos resultados corporativos das empresas de tecnologia, até pela ligação que se tem com a Ásia, tanto no fornecimento quanto na demanda ali de componentes, principalmente para esses setores, acaba influenciando bastante. Então, isso ganhou grande proporção e deixou o resto em segundo plano. Vamos então agora para o Brasilzão, porque aí a gente tem boas notícias aí, a indústria mais uma vez mostrando que está crescendo, esse crescimento veio aí à tona mesmo aí. A gente teve então uma alta de 1,1% em termos mensais aí, mas também bem acima aí do que a gente tinha visto aí se comparado ao mesmo período do ano anterior. A gente teve também aí uma alta muito considerável, por exemplo, aí em termos anuais. A gente já tem uma alta de 3,1% da indústria somente nesse ano de 2024. E você está tendo alguns bons destaques aí, por exemplo, que é o destaque aí dos bens de capital, que subiram 4,2% em termos mensais e acima de 13% em termos, se comparado ao mesmo período do ano anterior, você já tem um acúmulo de 7,5% somente nesse ano. Vamos ver aqui o que foram os destaques individuais aí da indústria. A gente tem derivados de petróleo e combustível subiram 4,3%. Veículos automotores, que é um dos setores aí que mais estão tendo destaque nesse momento, subindo 2,5%. Metalurgia, que é a base, né, da produção industrial como um todo, né? Isso daí já mostra aí que provavelmente a indústria está se preparando para produzir futuramente, então crescendo 2,4%, produtos alimentícios subindo 2,3%. Se a gente for pegar algumas quedas que a gente tem, indústria extrativa, né, que geralmente é um carro-chefe da indústria brasileira, ela teve uma queda de 1,3%, ou seja, foi na indústria de transformação que teve a grande alta industrial que a gente consegue observar nesse momento. Os produtos químicos caíram 2,7%, os fármacos tiveram queda de 3,7% e outros equipamentos de transporte de 7,8%. Mas a gente vê aí que tem uma boa qualidade. Você teve alta dos bens de capital, você teve alta de metalurgia, carros crescendo bastante também. Alguns produtos intermediários e de semiduráveis, como alimentação, também foram destaques aí. A indústria continua mostrando bons resultados aí nesse momento. A gente tem, inclusive, aqui um próximo gráfico para mostrar para vocês aqui, que vai falar aí das grandes categorias. Olha só que beleza aí, se a gente for pegar aí em relação ao ano anterior, tá muito bom, ó. 13,6% da indústria crescendo, de bens de capital crescendo aí em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente for pegar os duráveis, que também é linha branca, automóveis, eletrodomésticos,
10,4%, mesmo com essa queda mensal de 2,7% que a gente está observando. Nos últimos 12 meses, 5,3% aí no acumulado de 12 meses para esses bens duráveis. Os bens de capital, que além de subir esses 4,2%, já está no acumulado de 1,7% nos últimos 12 meses. Se for só desse ano, é 7,5%. Os bens intermediários também estão bem, uma alta de 1,2%, 2,5% em relação ao ano anterior e 2,4% no acumulado em 12 meses. Você tem, então, no geral, 1,1%, 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior e um acumulado em 12 meses aí de 2,6% e de 3,1% no ano. Então, Débora, a indústria está muito bem. Obrigado, né? E isso, vamos dar nome aos bois, né? Porque finalmente, depois de anos, você tem uma política industrial com crédito direcionado, com BNDES atuando, com você ter, então, estímulos a certos ramos industriais, parece que a indústria voltou. Será que só precisava disso, de uma política industrial, Débora? Só, né, precisava disso, até porque a indústria tinha ficado de lado aí por muito tempo. Até para título de curiosidade, quando a gente começa a ter um mercado de crédito privado um pouco maior aqui no Brasil, o que é um mercado de crédito privado maior ou crescente no Brasil? É quando as empresas elas precisam se financiar de alguma forma e elas começam a emitir títulos de dívida de uma forma geral ali, ou por meio de debêntures, ou por meio de outros instrumentos de renda fixa. E justamente esse período casa com o momento que o BNDES é deixado de lado. Então, a empresa ela precisa se financiar de alguma forma e aí ela ia buscar crédito no mercado de renda fixa. E agora, com a volta de um BNDES mais atuante, de políticas industriais, olha só que coincidência também, né? A gente começa a ter algumas políticas voltadas ali para a indústria e uma retomada dessa indústria que veio andando de lado e ali em situações bem ruins por bastante tempo. Se a gente pega justamente quando esse BNDES fica menos atuante, ele praticamente some ali do crédito das empresas. E a renda fixa toma parte disso, também, que é a partir de 2016, aí vocês fazem as contas e ligam A com B, também é o momento que a gente vê a indústria começar a patinar, né? Então aqui parece que só faltava isso. E ainda seguindo, ainda falta mais, eu acho que poderia até ter uma política até mais forte para uma indústria mais crescente aqui do Brasil, mas já é um bom começo, porque é uma retomada muito importante aqui no nosso país. Agora, continuando nesse assunto de indústria, hoje saiu o índice dos gerentes de compras industrial aqui do Brasil. E esse índice, ele mostrou uma boa qualidade da leitura da medição aqui da S&P Global. Por que eu estou falando isso e por que eu não estou falando crescimento ou alta no PMI? PMI é o apelido que a gente dá para o índice dos gerentes de compras, ou índice da atividade dos gerentes de compras de outubro. Por que eu não falei que cresceu? Porque ele, como vocês podem ver no gráfico que está na tela, ele caiu, né? Entre setembro e outubro, a gente teve uma ligeira queda no PMI industrial. Ele sai ali do patamar dos 53 pontos, 53,4, se não me engano, e vai para 52,9, ainda no patamar da expansão e bem melhor aí do que nos anos anteriores. Por que eu estou falando isso? Só para a gente lembrar como funciona o PMI. O PMI ele é um índice que tem um limiar de 50. Se aquele setor, e aqui no caso a gente está falando da indústria, então se a indústria está acima do patamar de 50 nessa medição, isso mostra que ela tem uma tendência de expansão, ou que ela está expandindo. Essa expansão pode ser mais acelerada ou menos acelerada, e aí depende de como ela está em relação ao mês anterior e como é que está essa trajetória acima de 50. Então, aqui no caso, a gente está vendo ainda uma indústria em expansão, mas num ritmo um pouquinho mais lento do que no mês passado. Se ela estivesse abaixo do patamar de 50, então como a gente está vendo aí em outubro do ano passado, ela estava em 48,6. Então, o índice dos gerentes de compras estava em 48,6. O que isso significa? Que ela estava em contração, nossa indústria estava encolhendo e ela pode também encolher numa velocidade maior ou menor. Então, aqui no caso, a gente está vendo uma indústria em expansão, mas num ritmo um pouquinho mais lento do que no mês passado. E quais foram os grandes destaques e por que eu falei que teve uma qualidade muito interessante? O crescimento, são medidos vários componentes dentro do PMI, é uma pesquisa extensa, e os componentes vieram com qualidade. Apesar de ter tido um recuo em relação ao mês passado, a pesquisa teve muita qualidade. Então, mostrou crescimento
da produção industrial em alguns pontos que não se via há muito tempo, melhor crescimento ali nos últimos meses. Também atingimos patamares que não víamos há 4 anos em alguns outros componentes. O que a gente tem de limitação aqui? Um pouco da demanda interna, novos pedidos na demanda interna acabaram diminuindo e foi aí que veio a desaceleração da expansão, só que o Brasil entrou num patamar em relação à demanda externa, então encomendas à indústria de fora também num lugar que não se via há muito tempo. Então a gente vê uma indústria não só expandindo, mas expandindo com qualidade, que eu acho que é o mais importante. E isso vem junto aí a pesquisa mensal da indústria. Até se a gente olhar, né, aqui um ponto bem interessante para a gente entender esse funcionamento do PMI, em agosto, né, a gente pode ver de agosto para setembro aí, teve um salto bem grande no índice dos gerentes de compras. E esse salto foi refletido, sim, na pesquisa mensal da indústria, porque a pesquisa mensal da indústria é do mês anterior, é referente a setembro. Então, no PMI, a gente já tinha visto, né, essa possibilidade de alta na pesquisa mensal industrial. É assim que funciona uma coisa ligada à outra. O PMI sempre sai antes e acaba sendo um termômetro do que esperar para a pesquisa mensal da indústria, que foi o que se concretizou. Porque entre agosto e setembro a gente tinha visto uma alta no PMI e a gente viu essa confirmação sim acontecer na pesquisa. Vamos ver como é que estava o PMI em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior, só para a gente ter uma ideia. Aí não, acho que não temos, né? Mas era para a gente ter uma ideia. Aqui a gente teve uma variação bem positiva, mais de 3 pontos percentuais, bem mais do que 3 pontos percentuais, entre outubro e outubro. Então a gente tem uma indústria, né? Uma expectativa, um termômetro da indústria mais acelerado, vamos pensar assim. Então a indústria está crescendo num patamar melhor, além de estar na expansão, coisa que não estava no ano passado. E também aí uma quase lateralização entre setembro e outubro, mas, como eu falei, com muita qualidade. Mas vamos falar de bet, né? Porque se tem uma coisa também que está limitando possibilidades no Brasil, esse gasto e prejuízos com aposta. Exatamente, porque a gente teve mais um estudo, né, falando mal das bets, né, então agora está saindo um monte desses estudos aí. Você vê que provavelmente vai ter uma queda de 0,3% no PIB por causa das apostas. Então é dinheiro que está saindo aí do setor produtivo, ou seja, pessoas que poderiam estar consumindo, comprando bens, consumindo serviços e tudo mais, está gastando esse dinheiro aí com bets. Então uma queda, né, um impacto de 0,3% no PIB, é coisa pra caramba. Se a gente for pensar aí, 0,3% do PIB é muito dinheiro. Você tem, então, que provavelmente vai ter um gasto com bets aí em torno de 24 ou 35 bilhões somente esse ano. E, para variar, né, essa daí é a parte mais complicada aí do estudo, quem gasta mais é a parcela mais pobre da população, gasta 4 vezes mais do que a parcela mais rica. Por quê? Porque a Bet, ela é quase como se fosse aí um Pablo Marçal mesmo, porque ela vai tentar te iludir e vai tentar vender para você a ilusão de que dá para você ficar rico facilmente e rapidamente. E a gente sabe que como uma população mais precarizada, que está há anos, né, sem colchão social adequado, você passou por um período longo de austeridade para consertar isso, demora. Essas pessoas aí, e junto com a cultura coach, a cultura da teoria da prosperidade, a gente vê aí que isso daí é o prato cheio aí para que você tente ficar rico e tente ficar rico rapidamente. E a Bet vende isso. A Bet... Pior do que não somente a bet, né? Porque quando você faz uma aposta, pelo menos existe alguma lógica, mas não é somente nisso que você tem esses gastos. É nos jogos do Tigrinho, é no jogo aí, agora tem o Pandinha, tem até o jogo do Ronaldinho agora. Então, outro dia passou aí a propaganda de TV, você tem até o jogo do Ronaldinho aí, essas roletas aí que fica vendendo para você, né? Que você vai ficar rico muito rapidamente, mas não existe. Então, esse que é o grande problema. Esse mercado é voltado justamente para vender essa ilusão de que você pode ficar rico rapidamente e você impacta principalmente a população mais pobre.
Então, é nesse ramo que a população, que as bets vão atuar e vão atuar com mais força. Então, é por isso que é tão perigoso essa situação, porque ela vai mantendo status sociais, porque você, em vez de você gasta o dinheiro que você poderia estar utilizando para outra coisa, para se divertir, não, você gasta o dinheiro aí perdendo dinheiro, jogando esse dinheiro literalmente no ralo. E às vezes a pessoa entra em dívida, a pessoa fica ainda mais frágil financeiramente por causa de bets. Então, mais um estudo mostrando que a gente está falando aí do que é esse mal que as bets fazem aí no Brasil e que precisa urgentemente, pelo menos um mínimo de regulação para que isso aí pare de acontecer, Débora. Eu até estava vendo nesses dias, estava passando ali nas minhas redes sociais e acaba aparecendo de um todo ali, né? E tinha um dos posts que eu passei, agora eu nem lembro em que rede foi, porque acabo vendo um monte ali. E um dos posts era assim, porque eu faço renda extra com bet. Né? Então vamos lembrar aqui, gente, vamos deixar isso bem fixado na nossa cabeça. Bet não é renda extra, tá? Jogo do tigrinho e similares não são renda extra, aposta não é renda extra, não é investimento. Tá? Então isso tem que ficar muito presente na nossa cabeça, porque senão a gente acaba podendo cair nessas armadilhas. E até nas minhas férias, né? Porque a gente entra de férias, tenta desligar completamente. Eu tentei o máximo que pude, mas não consegui 100%. Eu estava zapeando os canais, até comentei isso com o pessoal. Estava zapeando os canais em Portugal e lá eles estão tendo a mesma discussão que aqui. Jovens sendo influenciados porque tem um papel de influenciadores muito grande no mercado das bets. A população mais vulnerável também é a mais pobre. Eles estão vendo esse empobrecimento cada vez maior, porque é um dinheiro que realmente vira um prejuízo, a pessoa perde, ela tenta recuperar, então ela vai colocar mais dinheiro ali para tentar sair daquele buraco, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E isso também já está sendo tratado como uma questão de saúde pública por conta do vício que vem dessa também tentativa de superar ali uma perda, e isso vai virando, só que as pessoas têm muita vergonha de procurar ajuda. Então, até deixo aqui um apelo, se tiver em alguma situação assim, não tenha vergonha de procurar ajuda, falar que perdeu, porque muita gente também não quer admitir que perdeu na aposta. Então, não tenham vergonha e procurem sim a ajuda. Agora, um outro ponto que eu queria falar aqui das bets é porque esse dinheiro, né, porque a gente fala prejuízo, a gente já vê aí um prejuízo dos brasileiros entre quase 25 e 35 bilhões em um ano, né? Então isso vai impactar na economia, porque é justamente o que o André estava falando, é um dinheiro que você deixa de gastar aqui dentro do país, que viraria renda para outra pessoa, que viraria ali uma multiplicação, um multiplicador, como a gente chama. Só que esse dinheiro não só está saindo da mão dessa população e não está deixando nada aqui no Brasil. É um dinheiro que vai principalmente para fora. Quando a gente olha as bets que atuam aqui, por mais que elas tenham nomes que pareçam que são aqui brasileiras, muitas delas já foram compradas por grupos estrangeiros. Se for um grupo de capital aberto, a gente consegue ver quem que detém, né, essa bet, mas se não for de capital aberto, esquece, porque elas estão em Curaçao e a gente não tem acesso por conta da forma que a empresa é constituída em Curaçao, por exemplo. Né, que é normalmente o paraíso fiscal aí dos cassinos e das bets. Então, a maior parte vai para lá justamente por conta dessa legislação. Fica muito difícil acesso descobrir quem é o dono, por exemplo. Mas as que são de capital aberto e compraram várias bets brasileiras aqui, a gente consegue ver quem que é o detentor desse capital. E eu já adianto, 75% desse capital está na mão do investidor institucional. Então, são grandes fundos. Mas mais do que isso, esses grupos estrangeiros, eles estão vendo no Brasil uma mina de ouro, uma possibilidade muito grande de ganho. Então, eles estão investindo pesado, inclusive já deixaram de lado outras operações aqui na América Latina para explorar essa possibilidade de ganho aqui no Brasil. E explorar quem nessa possibilidade de ganho aqui no Brasil? A nossa população mais vulnerável, a nossa população mais pobre. Então, o dinheiro da população pobre que está indo para a mão sabe Deus de quem, no caso das empresas de capital fechado, mas nas de capital aberto está indo para o investidor estrangeiro, sobretudo para grandes conglomerados, inclusive financeiros. Então, é isso que a gente tem que pensar. Não está deixando nada de bom no nosso país, não está criando emprego, não está produzindo nada. Está deixando só mesmo rastro de destruição
e uma intensificação aí dos problemas econômicos. Vamos falar rapidinho do payroll agora, Débora, que foi o assunto do dia, não vai dar tempo da gente fazer a abertura de mercado, mas o payroll aí, né, saiu, né, e você teve uma baixíssima criação de emprego. Eu estava até falando com a Débora que a Volkswagen nos anos 60 gerava mais emprego que os Estados Unidos nesse último mês, né? Pois é, foi tão estranho, porque eu fui olhar o payroll hoje de manhã, logo que saiu. Então, deu 9h30, eu já estava atualizando a página. E eu vi aquela criação de empresas e pensei, gente, isso é erro. Eu vou atualizar de novo, porque vai que já corrigiram. E não era erro. O payroll, ele veio muito mais fraco do que esperava, mas numa magnitude, assim, muito menor do que se esperava. Então, vamos ver aqui a criação de vagas do setor não agrícola, que é a principal medida do payroll. Lembrando que o payroll aqui, traduzindo, é o relatório de empregos mais importante dos Estados Unidos. Ele traz ali o desemprego, ele traz a criação de vagas, traz também o ganho médio ali, se está com ganho real ou não. Então, isso me surpreendeu demais, porque o mercado esperava uma criação de 106 mil novas vagas nos Estados Unidos. E foram criadas só 12 mil vagas. Vocês não entenderam errado, eu também não vi errado. Foram criadas 12 mil vagas em relação a uma expectativa de 106 mil. Foi um payroll muito fraco. Se a gente for pegar até essa sazonalidade, em outubro do ano passado, também a gente ficou, né, o payroll ficou abaixo das expectativas na criação de vagas. Então, a expectativa era, por exemplo, de 180 mil vagas, foram criadas 150. Mas dessa vez, gente, olha a queda, quase distorceu o meu gráfico, porque realmente a projeção era de 106 e foi para 12. Teve uma queda ali absurda, uma queda muito grande. E isso é uma consequência também dessa taxa de juros tão elevada que está há tanto tempo lá nos Estados Unidos para tentar levar forçadamente também a inflação para uma meta de 2%, que por lá, essa discussão não acontece só aqui. Por lá também tem essa discussão se essa meta de 2% é condizente com a realidade atual dos Estados Unidos. Então, nessa tentativa de levar essa inflação para essa meta a qualquer custo e com uma taxa de juros para patamares históricos dos Estados Unidos elevada, lembrando que não há muito tempo atrás a gente chegou numa expectativa de juros futuro lá mais alta do que em 2008, que a gente teve uma crise financeira. Então, são patamares elevados, sim, para juros nos patamares, níveis de Estados Unidos. E isso está enforcando, de certa forma, a economia, apesar que a gente vê alguma resiliência ou outra em alguns dados, isso aqui já é um retrato de que a economia pode estar desacelerando de um ritmo um pouco mais rápido do que se esperava. Claro que aqui é só um dado, como aconteceu em outros meses, a gente não pode levar só isso em consideração, tem que ver os outros dados que vão ser divulgados ao longo do tempo, mas a gente tem que lembrar que semana que vem tem FONC, tem reunião de Comitê de Política Monetária lá, e eles vão decidir juros. E o payroll vai ter um peso bem importante nessa decisão, junto com o índice de gastos com consumo. Então, aqui a gente tem que ter isso em mente. E essa leitura do payroll, até se a gente... Podem passar o gráfico, se a gente vê outros índices, eles não ficaram tão longe do que se esperava. O desemprego ficou em 4,1, a expectativa era de 4,1. O crescimento médio da renda ficou muito perto do esperado, bem em linha com o que se esperava, mas a criação de vagas decepcionou demais. E aí, a gente já começou a ver, até eu comentei com o André, antes do payroll, eu abri o monitoramento de expectativas para os juros da CME Group, que é aquele monitoramento que mostra qual a expectativa de corte para a próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos. Antes do payroll, a expectativa era de 96% de corte de 0,25 ponto percentual e 4% de manutenção. Depois do payroll, aí eu fui atualizar a página, não foi coisa de 1 minuto depois que saiu o payroll, isso já tinha invertido. A manutenção sumiu, a expectativa de corte de 0,25 ponto percentual foi para 99,6% de probabilidade e a perspectiva de meio ponto percentual de corte voltou a aparecer, coisa que estava sumida ali há um tempão. Foi para 0,6% de probabilidade. Então, a gente já começa a ver isso impactando nas expectativas dos juros lá nos Estados Unidos. Mas não se animem, porque esse movimento não chegou no Brasil, porque o mercado aqui só está olhando para o fiscal, já colocou viagem do Haddad no meio e já jogou o dólar, que estava com queda de 4 centavos para alta, e nossa bolsa já virou para o negativo, porque o mercado, não importa o que aconteça, o mercado está só olhando, está com um foco ali, está só olhando para o fiscal. Parece que só tem uma notícia que importa para o mercado financeiro brasileiro.
Difícil, Débora. Difícil. Vamos chamar aqui agora o replay aí da live que a gente teve ontem, né? A gente teve a estreia mundial do Conversas com Pepe Mujica, assim, emocionante. Quem não viu, veja, gente, porque muito legal aí foi a live aí, porque foi basicamente uma despedida aí da vida política de um dos maiores líderes que a gente já teve aqui na América Latina na esquerda, né? Então, tá lá disponível para vocês verem aí na plataforma do ICL e tal, mas o replay tá liberado nesse dia de hoje aí. Então, quer ver aí, não viu o documentário? Vê aqui iclmercado.com.br. Quer ver de novo, porque vale a pena? iclmercado.com.br. Então, gente, vale muito a pena. Então, vamos lá se inscrever aí, porque realmente aí tá emocionante. E agora vamos sextar, Débora, mas a gente vai passar trabalho aí pro William De Luca, né? Que ele não sextou ainda. Não sextou, então agora tem Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblat. E a gente volta na segunda-feira com mais perspectivas do mercado, notícias que vão impactar seu bolso e as principais atualizações econômicas. Um beijão e até lá. Bom fim de semana, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Nessa última quinta-feira, o ICL tocou centenas de milhares de corações, exibindo o documentário Conversas com Pepe Mujica. As pessoas saíram assim maravilhadas, inspiradas, tocadas por um filme extremamente sensível e com uma conversa que realmente faz a gente parar para pensar. Tem muita gente pedindo para poder assistir novamente o filme e muita gente que não conseguiu assistir, que está pedindo para a gente liberar o replay. O filme já está disponível na plataforma de membros do ICL, mas a gente resolveu liberar o replay por pouco tempo, mas para todo mundo ter aí uma segunda chance de assistir. Se deixe inspirar por essa mensagem tão importante. E no final, os presentes que a gente preparou para quem assistiu a estreia na quinta-feira, a gente vai oferecer para vocês também que estão assistindo aqui. Um abraço e bom filme!